A missionária vai dar prosseguimento a uma palavra para vocês e depois nós vamos orar. Amém. A paz para todos. Amém. Vocês estão bem? Sim. Se não está, vai ficar. Amém. Porque hoje é uma noite profética para a tua vida. Verdade. Hoje, Deus, você desde o momento que você acordou, tudo aconteceu para te atribular. Tudo aconteceu para te entristecer. Tudo aconteceu para te cansar. Já começou de ontem para hoje. Mas o Senhor trouxe hoje aqui cada um de vocês com um propósito de mudanças. Eu creio. Mas houve lutas. Houve uma grande batalha. Quem estava no Espírito entendeu e intercedeu um pelo outro. Agora quem não estava se desesperou e não vigiou. E está lá tribulado. Né? A palavra de Deus diz assim, abre em Mateus, por gentileza. Não vou sair do contexto. Hoje o tema é qual é o seu chamado. E todos vocês não vão ter dúvida. Todos hoje vão sair daqui sabendo qual é o teu chamado. Se você achava que não tinha, você vai saber que você tem. Mas às vezes estava o quê? Amordecido. Por culpa sua. Porque estava fazendo pouco caso. Ou relaxadamente. A palavra de Deus diz assim em Mateus, eu falei, 20, do versículo 16. Começando no versículo 16. Quem já achou, diga amém. Qual? Amém, não. Mateus? Foi Pedro. Mateus. Eu conheço esse cara, eu conheço ele. É meu tio. Amém. Esse aqui eu vou conhecer. É com muita alegria. Vocês que estão aqui a primeira vez, sejam bem-vindos. Volte sempre. Mas essa noite vai ficar marcada na vida de vocês. Amém. Vocês nunca vão esquecer essa pregação. Vai ficar 24 horas na mente de vocês. E vocês nunca mais vão querer fazer a obra de Deus relaxadamente. Porque para fazer a obra de Deus não precisa você ser um obreiro, um pastor, uma missionária. Quem está entendendo, levanta a mão. Amém. Vamos ler do versículo 16. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Tem pessoas que ela tem chamado, ela sabe o dom dela, ela sabe que ela é uma pessoa que resolve, talvez no conselho, resolve muitas das vezes numa pregação, resolve às vezes na sua entrega de ir ao hospital, resolve no sentido de financeiro, mas muitas das vezes ela está tampando o ouvido e tampando a vista para não ajudar e não fazer. Aí lá dentro dela, dentro da pessoa, fica aquele vazio. Por que eu tô triste? Por que eu tô assim? Você sabe como é que você se completa? Na felicidade do teu próximo. Você ajudando o teu próximo. Pode ser, às vezes, algo muito pequenininho. Uma garrafa d'água. Alguém tá com sede e você vai lá e pagou uma água para ela beber. Mas Deus te chamou para fazer isso. E as pessoas, ela pensa que só de ela ser chamada e ela não ouvir, ela vai ter resposta. Não. Se Deus te chamou, Ele está te dando a condição de você se posicionar. Se posicionar para fazer a vontade de Deus. Tem pessoas, eu vou falar de mim. Eu perguntava para muitas pessoas, não tantas pessoas assim, mais chegada. Eu perguntava qual é o meu chamado.
Aí a pessoa ria. Aí eu falo, ah, Rose, tá brincando. Achava que eu tava brincando, mas não tava brincando não, tava falando sério. Aí a pessoa não me respondia, pelo amor de Deus, vai vigiar, vai orar. Aí uma certa vez, eu acordei de madrugada e perguntei a Deus qual era o meu chamado. E falei pra ele, Deus, eu não sei qual é o meu chamado. Aí ele falou assim pra mim, Falei que tu vai pregar? aí ele falou assim, tu sabes muito bem. E eu falei que não sabia. Sabe por que eu falava que não sabia? Porque eu já fazia isso desde criança, de ajudar as pessoas. Mas Deus não chamou apenas para mim ajudar pessoas, mas ser uma pescadora de almas. Aí uma vez uma irmã olhou para minha cara, no mesmo dia que eu falei de madrugada, fui para uma consagração, uma irmã olhou para mim e falou, irmã, você com a camisa assim, assim, assado. E eu dei uma disfarçada que não era a cor da minha camisa. É você mesmo. E eu olhava para trás. É você mesmo que eu tô falando. Tu perguntaste qual era o teu dom, qual era o teu chamado. E eu vou responder para você aqui em cima do altar. Você é uma ganhadora de almas. Você vai aonde for, Jesus pede, você não vê morro, você não vê se é no hospital, se é no presídio, você não quer saber se você está ali no meio de um cemitério, você vai lá e leva a palavra e aquela pessoa termina sentindo paz dentro dela. Eu comecei a chorar. Chorar, e abaixei minha cabeça e levantei a mãozinha assim, como dizer, tô entendendo. Porque eu tinha pedido a Deus, Ele tinha falado que eu já sabia, mas eu fui para a consagração. E esta mulher chegou, quando acabou o culto, ela falou assim para mim, minha irmã, o seu exemplo de mulher, de serva de Deus, faz eu procurar ser serva mais temente. Porque às vezes nós falamos que é serva de Deus, mas não faz nada. Fica só assistindo o culto e indo embora para casa. Deus se agradou da sua atitude hoje. Por isso que você passou por pressão. E você sabe muito bem disso. Deus, Ele se agradou de cada um que passou uma situação. Porque vocês ouviram, Jesus te chamou e você falou. Não falou com essas palavras, mas quando você vem, você está dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso do Senhor mesmo. Eu estou me sentindo muito cansada. Quem já teve um cansaço sem fazer nada? Um cansaço, mas um cansaço. Vou abaixar. Pode abaixar. Eu vou dizer para você que tem cansaços que é batalha espiritual, tá, pessoal? Para te parar. Ainda mais para você que está recebendo uma resposta. Alguém que vai fechar com você, ou trabalhar, ou um cliente. E se você está cansado, está exausto, às vezes as reações vêm até dor de cabeça. Vem ou não vem? Vem. Muita. E se você não ir para a oração, olha, você termina tomando remédio e não passa. É verdade ou não é? Então o que você tem que fazer? Você tem que pedir a Deus para tirar esse cansaço do seu corpo e essa dor de cabeça. Quem tem que usar a fé é você. A dor é sua. E às vezes fica, não, eu não tenho essa fé. Tem sim. Se você tem fé para estar aqui na igreja é porque você crê que Jesus está falando contigo nesta noite. Aí diz assim no 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte dos 12 discípulos o caminho e disse-lhe. Olha o que Jesus disse. 18. Eis que vamos para Jerusalém, filho do homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, os condenados e à morte. 19. E o entrarão os gentios para que deles escarneçam e açoites, crucifiquem
e no terceiro dia ressuscitará. Aí você fala assim, não, tô na igreja, mas eu não sei porquê, mas é uma batalha tão grande. É uma batalha espiritual, é uma batalha emocional, é uma batalha na vida sentimental, é uma batalha no trabalho, é uma batalha em todos os sentidos. Mas Deus fala pra você que Ele passou por tudo isso. Essas pressões, Ele passou por aflições, Ele passou por lutas, batalhas, açoite. Quantas pessoas já fez mau comentário da sua pessoa? Várias, né? Quantas pessoas também já fez maus comentários de Jesus? Aí tu acha que não vai fazer de você? Você acha que ninguém vai te perseguir? Você acha que as pessoas não vão querer falar algo que você já fez, ou não fez, ou está fazendo errado? Quem tem que se posicionar é você. Você tem que saber ser uma pessoa resolvida. Não, pera aí. Isso aqui não está agradando a Deus. Então não precisa o pastor, a missionária, eu sei que é errado, então eu vou deixar de fazer o quê? O errado. Não, eu sei o que é certo, então eu vou fazer o quê? A vontade de Jesus, então eu vou fazer certo. Jesus, ele vai falando com você, ele fala uma vez, ele fala duas, três, ele já deixa você tomar suas atitudes. Porque tem o livre-arbítrio. Quem escolhe a sua vida, quem governa é você. Mas quando você deixa Jesus governar, Ele ressuscita a sua vida espiritual, Ele ressuscita a sua vida sentimental, Ele ressuscita a sua saúde. Ele ressuscita o meio familiar que chegou. Quando você chegou, havia ali um conflito, mas quando você chega já tem harmonia, já tem aquele diálogo, aquela conversa boa, aquele churrasco, porque você está levando paz para aquela casa, para aquela família, está fazendo bem. Continue, mas continue com propósito. Continue orando, continue em jejum, continue fazendo voto pela família, pela sua vida sentimental. Você sabe o que está acontecendo? Os cristãos estão muito preguiçosos. Os cristãos não querem se consagrar. O cristão não quer vir domingo à igreja. Eles querem receber de Deus, mas não querem buscar. Eles querem que o pastor ora, o pastor jejua, o pastor acorda de 3 horas da manhã, vai para o monte, vai mesmo, é isso mesmo. Jejua 3 horas, 3 dias de preferência, tá, pastor? Põe água, tá, pastor? Mas ele não faz. Mas ele quer que o pastor faz, que a mulher de Deus faz. Mas Jesus está falando, todos nós temos que observar como nós está dentro. E todos nós sabemos se está vazio, se está triste, se está alegre. Se você tem andado atribulado, sabe o que é atribulado, não sabe? Uma tribulação na cabeça? Falta de Jesus, falta de paz. Jesus é paz. Jesus é vida. Jesus é amor, Jesus é harmonia. E quando você está na fé e o adversário vem te atacar, ele é fogo consumidor, ele bota para correr os teus adversários. Ele fala, não, nela não. Ela está orando, está jejuando, está buscando. Agora, quando você não está fazendo nada, eu estou desleixada mesmo com a minha salvação, com a minha vida espiritual, não tenho lido a Bíblia, eu só tenho me dedicado ao trabalho. O teu Senhor não pode ser o seu trabalho. O teu Senhor não pode ser sua esposa. O teu Senhor não pode ser sua esposa. O teu Senhor tem que ser Senhor Jesus, em primeiro lugar. Prioridade Ele. Intimidade com Ele. Vida com Ele. Você sabe que eu cheguei a atender uma pessoa, não aqui. Ela falou pra mim que ela só ia aceitar Jesus, só ia buscar Jesus, se o namorado dela pegasse firme. Sabe o que eu falei pra ela? Então o seu namorado é seu Jesus. Não pode ser assim. Então ele vai fazer você sofrer. Prioridade é Cristo Jesus. Ele é a bússola, Ele é a vida, Ele muda, Ele te completa, Ele te realiza, Ele te dá paz, Ele te dá crente, Ele te dá prosperidade, Ele te dá força pra você acordar pra ir de manhã ao trabalho. Às vezes você até fala, não sei de onde vem essa força. É de Jesus. É Ele que te dá essa força. Quem tá entendendo? Aí você fala assim, aí ela falou assim,
Mas missionário, eu amo muito ele. Eu faço loucura por ele. Falei, faça por Jesus, faça por ele, não. Porque se você faz por Jesus, Jesus converte ele e vocês dois somam junto, desenvolve, são felizes, casa e vai somar para a glória de Deus. Aleluia. Ah, mas ele não é convertido, ele só vai à igreja. Você vai conseguir ele para Jesus, porque através do seu testemunho, você vai ter o perfume de Cristo. Você vai fazer toda a diferença na vida dele, na vida dos familiares. Você tem esta missão, porque Jesus te dá esta missão. Jesus escolheu você, você fala assim, poxa, eu estou numa situação que eu não acredito que eu vou sair dela, mas está difícil. Descomplica, quando Jesus entra, ele descomplica tudo. Ele muda o cenário, ele muda o papo, ele muda até o físico da pessoa. Se a pessoa, até as palavras da pessoa que era grossa, passa a ser o quê? Doce. Porque quando o chamado começa a entrar dentro da pessoa, Jesus, ele muda. Vamos lá? Você é boa em escrever. Vamos lá. Eu gosto de escrever muito, missionária. Como eu gosto de escrever. Mas dentro da igreja eu não faço nada. Tu gosta de escrever? Então você vai ensinar alguém, ou adulto ou criança dentro da igreja, a ler e escrever. Olha, eu gosto de louvar. Tá fazendo o que parado? Pede Jesus para se libertar. Se não se libertou é porque ainda não se decidiu, não se entregou. Se entrega, se lança, tira da tua cabeça que isso é normal, que não tem mais jeito. Para Jesus tem jeito para tudo. Aí você vai, daqui a pouco você é um líder ali de um grupo e começa o quê? Ensaiar. Daqui a pouco a igreja tem um coral. Todo mundo cantando direitinho porque você foi o professor, o líder ou a professora. Aí a outra fala assim, missionária, o meu maior desejo é ver a casa de Deus com estrutura física, abençoar a igreja. Então você vai ser uma empresária diferenciada, muito próspera e vai abençoar. A tua vida vai ser abençoada e a obra de Deus vai ser abençoada. Porque esse é o chamado de Deus. Você ganhar bem, além do que você planeja. Porque Deus chama cada um pelo propósito dele. Aí você fala assim, eu não sei fazer nada. Mentira, sabe sim. Até uma criança sabe o chamado dela. Eu descobri um dia desse aí, um deles falou assim pra mim, tia, eu já conheço todas as tias, até a que entrou agora. Eu sei uma que fala menos, a outra mais brava, o outro que é mais quietinho. Mas tia, quando todo mundo está unido, se completa. É a obra de Deus. Como a obra de Deus dá crescimento? Quando tem união. Por que tem muita igreja aí que tá sendo falida, tá fechando? Porque tá faltando amor e união. Não basta só fé. Eu não trabalho sozinha. O pastor não trabalha sozinho. Se nós trabalharmos sozinhos, quem ia nos ouvir? Nós depende de vocês também. Às vezes não tá nem fechando, mas tem uma guerra dentro dela, né? Não sabe se ora pelos de dentro ou pelos de fora. Tem pessoas que ela tem dificuldade de saber qual é o chamado dela. Mas se falar no mundo profissional, aí ela sabe. Não, isso aí eu sei, porque eu vou ganhar. Não, eu sei. No mundo profissional, não, você é uma cozinheira de primeira. Vocês vão ver até na televisão. Não, você assim, profissional sabe. E na obra de Deus? E como serva, como servo de Deus? Você não pode ou ficar oscilando em dois pensamentos. Jesus, nesta noite, assim como ele escolheu os 12, ele vai escolher cada um de vocês para uma missão. E muitas das vezes a missão de Deus não é complicada, é simples. Mas basta obedecer. E o obedecer é o mais difícil, né? Obedecer a voz de Deus é fácil, né? Não. Você sabe por que não é? Porque eu não queria ser obreira, eu não queria ser missionária, eu não tenho muito. Mas eu gemi, tá? Eu gemi, eu sei que eu gemi. Quando eu falei assim, Jesus, eu me rendo ao Senhor.
Não seja mais o meu querer, mas a tua vontade. Se é para me mudar, me muda de dentro para fora. Mas eu não quero mais lutar contra a tua vontade. Eu sabia que eu ia morrer. Porque eu estava lutando contra o próprio Deus. Eu tive um problema sério no coração. Poucos sabem disso, até meus familiares, poucos sabem que eu ia morrer. Sabia agora. Deus me deu um coração novo. Porque eu ouvi a voz do chamado de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Se eu sirvo para alguma coisa, para ajudar o teu povo, me cura. Porque o médico já tinha desenganado. Eu já estava tendo infarto dentro de casa, já estava desmaiando dentro de casa. Eu já estava com dificuldade de subir esse morro. Eu já estava com dificuldade de respirar. Eu estava tendo falta de ar. Tudo isso eu senti. E o doutor falou assim, quando eu voltei lá, eu tinha certeza que Deus usou o servo dele, porque eu saí para o monte. Quem conhece o monte do azeite? Já foram lá? Alguém daqui? Ninguém? Já ouviu falar, né? Foi lá que Jesus fez a obra. Ele fez a cirurgia. E quando eu voltei ao médico, o médico não acreditou. Aí me pediu outro exame. E eu fiz. E não tinha mais nada. Meu coração é um coração de criança. Funciona muito bem, então eu não posso parar. Agora Jesus também me deu missão para mim trabalhar. Não é para ficar sentada, né? Com a boca fechada, né? Não, Jesus me curou. Agora tá bom, agora eu vou relaxar. Não, agora eu tenho que trabalhar dobrado. Jesus me curou, me deu um coração novo, eu não sinto mais nada. Eu não tenho falta de ar, não tenho dificuldade, não tenho desmaio, não tenho nada disso. Mas tudo por causa, sabe do quê? Posso falar? Posso? Teimosia. Não tema com Deus não, pessoal. Ele não faz isso, ele permite. Não quer? Então vai ficar sozinho. Vamos ver até onde você vai. E o silêncio de Deus dói. Dói ou não dói? Você fala, é como que a oração batesse no teto da igreja e voltasse. Se você está no quarto, é como você orasse naquele quarto, mas ninguém te ouvia, nem o próprio Deus. Como que a oração voltava também. Mas quando eu falei para Deus, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser a tua serva, fazer a tua vontade. Eu estou ouvindo a voz de comando. Eu quero, meu Deus, ser usada pelo Senhor. Aleluia. Eu quero, meu Pai, ser um instrumento nas tuas mãos. Cada um de vocês aqui é um instrumento de Deus. Crianças, jovens, adolescentes, adultos. Agora você, será que está ouvindo a Deus o chamado que Ele tem para a tua vida? O propósito de Deus na tua vida, você está ouvindo Ele? Qual é o chamado? E digo mais para você, que muitas das vezes o chamado é você abrir mão de muitas coisas. Deus, às vezes, você está quietinho, você fala assim, eu vou buscar. Deus está te preparando. Mas vai chegar um momento que Ele vai te cobrar, mas na hora certa. Aí você está começando a se libertar, está começando a ouvir, a entender. Você já leu uma passagem que você leu, releu, não entendeu nada? E chegou um momento que você leu de novo e você entendeu? Já aconteceu isso? Aquela palavra, desde o começo, Jesus já estava falando contigo. Mas Ele abriu os teus olhos na hora certa para você tomar uma decisão e uma atitude. Não basta vocês só ouvir nesta noite. Vocês têm que colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo. Amém? Amém. Porque o Senhor Jesus, Ele tem pressa de te abençoar. Eu não sei qual é a bênção que vocês querem. Eu não sei se é casar. Eu não sei se é resolver o casamento. Ou também é para descomplicar a tua vida espiritual. Porque você não sabe se serve Baal, se serve Deus. Está querendo voltar para o Egito. Mas Jesus está falando nesta noite para você e para mim e para todos. Ouça a minha voz que diz a igreja. Lá em Apocalipse, você mais vai ouvir, quando lá no finalzinho, a maioria das passagens. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você está ouvindo hoje é para mudar a tua história.
Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei se o seu emocional estava bom, estava abalado. Eu não sei se você é bem resolvida na vida sentimental. Eu não sei se você está decepcionada com as suas atitudes erradas. Mas o Senhor hoje, Ele está dizendo: ei, não temas. A sua vida não pertence mais a ti. Você me deu. Você não entregou a vida para Jesus? Entregou ou não entregou? Quem são batizados passou pelas águas aqui? Levanta a mão. Então, Cristo faz da tua vida o que Ele bem quiser. Tá doendo? Fique firme. Tá machucando? Fique firme. Tá sendo desprezada? Eu fui e venci. Mas um dia você vai estar dando o teu conto de vitória. Um dia você vai estar subindo no altar dando o seu testemunho. Se você tem um sonho aqui de casar, fazer aquela festa linda, vai ser realizado. Se você fala assim, o meu maior sonho é ser completa na vida sentimental. Deus me realizou. Eu não tinha isso também não. Quando eu achei que eu ia desistir, que estava demorando, na minha cabeça estava demorando, mas com Deus, o calendário de Cristo é diferente do nosso, tá? O tempo dele não é igual ao teu, o tempo dele é diferente. Aí Jesus foi, pediu para mim fazer um voto. E eu fiz um voto e fui fiel. Eu já tinha lutado pela vida sentimental já há 1 ano. E eu falei para Deus, Deus, eu vou pegar esse envelope. Eu mesmo fiz, eu nem comprei o envelope, eu fiz com a folha branca. Eu mesmo enfeitei, eu mesmo perfumei. Fiz uma carta para Deus, tudo que eu já tinha passado por decepções amorosas. E falei para Deus, Deus, estou cansada. Eu faço essa carta para o Senhor. Ou o Senhor traz esse homem de Deus, faz minha amostra. Ou para mim não tem razão de viver, porque eu já sofri demais. E o Senhor Jesus, assim como Ele falou comigo, Ele me deu a direção para fazer aquele voto. Fiz a carta, coloquei uma oferta que eu não podia. Botei uma oferta generosa. Mas Deus não me deixou em falta. Eu fui fiel. Quando eu entreguei no altar, num domingo de manhã, aí minha mãe inventa de me levar para a igreja à noite de novo. Porque ela queria assistir o culto, mas queria que eu fosse com ela. Foi quando eu a encontrei. Na mesma igreja que eu. Abriu os olhos, né, Deus, né? Deus abriu meus olhos e eu falei, tá amarrado. Amarrou mesmo. Eu não quero, Senhor. Eu ainda queria escolher. Você vê, fiz um voto, pedi a Deus, botei a oferta, mas quando eu imaginava algo diferente. Mas Jesus falou assim, é Ele, minha filha. Quando Ele apertou minha mão para cumprimentar, para dar boa noite, né? Que todo mundo aqui é educado, também deram boa noite, não deram? Aí eu dei boa noite pra ele, ele deu boa noite pra mim. Deus falou, é feio mesmo, minha filha, mas vai dar tudo certo. Aí eu falei, Jesus, dentro de mim, olha, te juro, eu chorei. Eu falei, Jesus, não é isso não. Rapaz, ainda fala aqui ainda pra todo mundo ver. Não, Jesus. Porque não desligou as câmeras, né? Não, Jesus, não. Aí minha mãe do meu lado, minha mãe é uma benção, né? Aí minha mãe olhou pra mim, filha. Eu amo a minha sogra. Tu lembra do homem de Deus que eu falava pra você lá em casa? É ele, filha. Que tu ia casar com ele. Minha sogra é terrível. Aí eu falei, mãe, fica quieta, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, vamos embora quietinha pra casa. Aí ele veio atrás, puxando assunto com a minha mãe. Eu sério, gente, é porque vocês não me conhecem sério. A parte mais fraca era a sogra, né? Eu sou séria, não parece, mas eu sou séria. Só quem me conhece sabe que eu sou séria. Aí ele veio, boa noite, tudo bem? Falando com a minha mãe, conversa vai, conversa vem. Falei, meu Deus, o homem ainda entrando. Eu conversando com a minha mãe, ele veio falando, veio puxando assunto.
A minha mãe olhou pra mim, ô Glória, é bênção, né, minha filha? E eu quieta. Aquele dia eu não dormi, tu acredita? Aquele dia queimava dentro do meu coração. Eu lutando, falei, não, Deus, não é ele não, Deus. Tira isso de mim, Senhor. Eu amei ele quando apertei a mão dele. Foi um amor sobrenatural. E eu falei, fiquei lutando por ele, porque eu olhei a aparência. Mas Jesus, Pô, é feio mesmo. Jesus viu dentro que Tem tinha caráter. o quê? Tem caráter. Aí Jesus começou a falar, minha filha, ele é homem de Deus. Você vai se acostumar. Você vai ajudar ele. Jesus falando comigo, Jesus querendo me consolar, né? Convencer. Me convencer, né? Falar pra mim, você vai ajudar ele. E eu, sem dormir, com a Bíblia aberta, ao que Jesus fala comigo de novo, procurando uma resposta. É ele mesmo? Aí, não adiantava procurar na Bíblia, uma coisa que já estava óbvia. Hoje vai fazer 24 anos casados, para a honra e glória de Deus. Então, quando as coisas acontecem, preste atenção para o que eu vou falar para vocês. Tudo na vida não é fácil, é com luta mesmo. Às vezes, tu acha que foi fácil quando ele começou a conversar? Porque o homem é bruto, o homem é áspero mesmo, né? Fala, dá fora, né? Mas eu tive paciência. Aí eu falava, amém, Jesus. Eu deixava mais ele falar do que... Eu ouvia mais do que falava. E eu tava aprisionado, né? E eu deixava... Jesus falava assim, quieta. Porque ele já tinha passado por decepções amorosas. Eu não sei nem por que eu tô falando isso aqui, mas Deus sabe todas as coisas, sabe ou não sabe? Ele já tinha passado e eles tinham os traumas dele. Então eu tinha que o quê? Só se debatesse com ele ia dar ruim. Então ele tinha uma formação, uma forma de pensar, de casamento, de vida sentimental, pelo que ele passou lá atrás, o sofrimento do passado. Então pra ele era normal ser o quê? Um chueca. Um chueque, que tu fala que você é? Esse cara verde aí mesmo. E eu, no caso, eu vou ser a Fiona, meu misericórdia, verde. Então, eu aprendi que tinha que ter paciência. Eu tive que conquistar ele. 20 anos. 20 anos de luta. Depois de Deus me responder que era ele, de ele ter noivado comigo, namoramos, noivamos, não foi, amor? Foi. E depois casamos. Tem testemunha, tá? 1 ano. Foi 3 meses de conversa, né? E depois um beijinho. Por quê? Isso porque o pastor falou, meu filho tem que dar um beijo. Porque você sabe, mas isso aí era de mim mesmo, porque eu era séria e eu queria não agradar a Deus. Eu queria ser feliz e eu queria agradar a Jesus desde o início do relacionamento. Então eu falei, já que é ele, meu Deus, me dá estrutura e me dá sabedoria para lidar com ele. Porque se dois bicudos não quer? Hã? Se eu tiver alterada, ele vai ficar o quê? Caladinho. Porque nós aprendemos junto isso no convívio. Tá, vocês ficaram bem ligados na pregação agora, tô percebendo. Falou do amor, todo mundo se Então, lembra. quando a gente não tá se entendendo, quem entra num relacionamento é o diabo. Pra ter brigas, pra ter separações, pra ter discórdia, um mal entendido. Ah, me disseram, me falaram, alguém viu, aí manda áudio e aquele conflito, aquele ciúme. Graças a Deus eu nunca tive ciúme não, tá, pessoal? Graças a Deus. Mas também, né, sou eu mesmo que tenho olhos pra você, né? Amor da minha vida. Quem vai querer o Shrek? Então eu vou falar pra vocês, o que vocês querem? Com esse chamado que Deus hoje fez na tua vida, o que você quer organizar na tua vida hoje? Faça um pedido inteligente. Eu pedi semana passada, no domingo, para trazer 3 pedidos. 2 pessoas trouxe. Hoje eu não sei que alguém trouxe. Então Deus vai te esquecer também de você, tá, meu querido amado? Mas eu passei no espírito propósito.
E eu orei para quem entregou o propósito de manhã. E hoje Deus quer que você faça um pedido inteligente. Qual é o teu chamado? Você já descobriu qual é o chamado de vocês? Quem já descobriu, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bia, até a Bia levantou a mão com 2 dedinhos assim. Ó. Amém. Louvado seja Deus. Como é o nome dele? Pedro. Ele, o próprio pastor, já determinou o chamado dele, sem ele saber. E mãe, não se preocupa não, tá? Quem vai trabalhar vai ser Deus. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, na hora certa, no momento certo. Porque você sabe o que você passou na gravidez. Você sabe a luta que você passou. Então você fez uma oração. Então Deus escolheu ele dentro do teu ventre. E não tire da mão de Deus. Nunca. Por isso que ele é saudável. Por causa você fez um voto com Deus. Nas suas palavras. É verdade ou não é? Deus te livrou. Deus te deu condições. Então não tira seu filho do altar. Deixa Deus trabalhar. O chamado dele é para pregar, meu filho. E você não vai entender muitas das vezes as amizades, as injúrias, as diferenças na escola. Porque quando uma criança tem um chamado, nem todas as crianças é bem tratadas. Chega, a pessoa sai, é na escola, às vezes até dentro da igreja tem diferenças. Mas é por causa do chamado dele, porque foi assim comigo, foi assim com o pastor. Ele sempre foi assim, desde pequeno. E eu não entendi o que o pai dele não queria saber dele. Meu Deus. Ele foi uma criança planejada. Até que isso começou a me incomodar muito. Muito. E aí eu perguntei pra Deus. Lá atrás, ele também vai cuidar da sua vida amorosa. Não se precipite. Deixa Deus trabalhar. Não tem esse louvor? Deixa trabalhar do meu jeito. Você só está fazendo do teu jeito, filha. Faz do jeito de Deus. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Porque ele vai fazer a obra completa e você vai dar o teu testemunho completo. O chamado de Deus é para te dar um fim nesse seu sofrimento. O chamado de Deus nessa noite que você veio aqui hoje foi para dar um basta nesse sofrimento. E você nem imaginava que ia ser aqui. E nem eu. Mas o Senhor tem um propósito maravilhoso na tua vida. Da mesma forma que você já foi humilhada demais, chegou a hora da exaltação. Mas não é exaltação em nenhuma área, não, é em todas. Deus quer te dar uma vida completa. Onde você sempre perguntou por que eu sou infeliz. Tu sabe muito bem disso. Mas Jesus, Ele é o que resolve e é o que tem protegido o seu filho. E tem trabalhado ao seu favor. Fique na fé. Continue naquela oração de antes. Aquele jejuzinho que você fazia. Aquela leitura que você gosta. Você vai também pregar a palavra para as mulheres. Essa paixão que você tem de leitura, quem te dá é o próprio Deus. É o chamado. Você entende isso, filho? Então receba de Deus. Eu tenho certeza que a sua mente hoje foi desbloqueada. Estava muito confusa a sua cabeça. Eu consigo ver os seus olhos agora tá reto. Antes estava assim, confusa. E tudo que vier na sua mão vai ser a vontade de Deus. Que não é, Ele vai tirar. Não se preocupe. O que é de Deus vai crescer. O que não é, Ele arranca. Porque Deus não quer você mais sofrendo. Amém? Amém? Até aqui falou o nosso Senhor.